Hoje nós iremos falar sobre as guerras civis britânicas e as revoluções inglesa e gloriosa. As guerras civis britânicas, século XVII. Aqui você vê homens armados guerreando. Mudanças causadas pela expansão marítima europeia do século XV e XVI. A expansão marítima causou grandes mudanças na Inglaterra. A burguesia enriqueceu com a exploração das colônias e o comércio. A coroa britânica também enriqueceu e concedeu privilégios de monopólios à exploração de mercadorias para alguns grupos do seu interesse. Ela enriqueceu também bastante com a arrecadação de impostos que cresceu com todas essas conquistas da burguesia, dos comerciantes. Os burgueses, se sentindo fortalecidos, passaram a exigir que a coroa controlasse menos as atividades econômicas e que desse poder ao parlamento. Reivindicaram mais poder ao parlamento, uma participação mais efetiva e que a coroa deixasse o parlamento também tomar algumas decisões. O parlamento era composto por representantes da nobreza e da burguesia. A coroa, pelo rei Carlos I, que era anglicano e quis impor a sua fé aos súditos católicos. O parlamento e a burguesia às vezes se aliavam contra as decisões do rei, e neste momento o parlamento e a coroa estavam em crise, porque o rei Carlos I tentou impor a sua fé aos súditos que em quase todos eles eram católicos, e ele quis impor a sua fé anglicana, algo que não deu certo. O resultado desse conflito foi 2 guerras civis e o rei acabou sendo decapitado. A Revolução Inglesa, que iniciou em 1640 e foi se consolidar apenas em 1688. Oliver Cromwell derrota o rei Carlos I, que você vê aqui na imagem, provavelmente é ele, e aqui a cabeça do rei Carlos decapitado. E fortalece a marinha da Inglaterra, isso em 1653 a 1658. Mas como isso ocorreu? Quando o rei foi decapitado, o Oliver Cromwell assumiu o governo. E ele no governo, a Inglaterra veio a crescer bastante. A Inglaterra avançou muito economicamente no governo de Cromwell. A marinha inglesa atacou diversos portos do Império Colonial Espanhol e conquistou algumas ilhas, como a da Jamaica em 1655, e se tornaria uma das maiores produtoras de açúcar no ano seguinte. Internamente, a Inglaterra também cresceu. A manufatura têxtil e o comércio prosperaram. O mercado prosperou. Aumentaram os investimentos na área rural, como a criação de ovelhas e a produção de grãos. Com a morte de Oliver Cromwell, em 1658, o seu filho, Richard, embora herdasse o título de Lorde Protetor, não conseguiu manter o poder e renunciou em 1659, 6 meses depois de empossado. Foi o exército que tomou a iniciativa que, em 1660, o exército tentou restaurar o parlamento, bem como a monarquia, na pessoa de Carlos II, filho de Carlos I. Mas a Inglaterra já não era a mesma. O absolutismo estava morrendo. Carlos II, então, vai assumir o poder e tentar restabelecer a monarquia. Carlos tentou não cometer os mesmos erros do pai, que foi decapitado, e buscou governar com o parlamento. Foi no seu reinado que as forças políticas se organizaram institucionalmente nos partidos liberal e conservador. Carlos II morre. Assume Jaime II,
que acabou fugindo para a Espanha, para a França. Jaime foi deposto sem resistência, abandonado por suas tropas. A Declaração dos Direitos e o rei Guilherme de Orange. O trono, então, é entregue. O trono, então, é entregue a Guilherme de Orange e Maria Stuart, filha de Carlos II, que se compromete a cumprir a Declaração dos Direitos. Mas, depois da morte, em 1694, com a morte de Maria Stuart, Guilherme passou a governar sozinho. Reinou, mas não governou. O rei deveria, com a Declaração dos Direitos, o rei deveria obedecer à Constituição e ao Parlamento. A Inglaterra agora era governada por uma monarquia parlamentar. Então, o rei reinou, mas não governou. A Revolução Gloriosa, como ficou conhecida, foi a base do regime parlamentarista inglês. Nesse novo regime, o governo passou a ser exercido pelo partido vencedor das eleições gerais, na pessoa de um primeiro-ministro, como ocorre até hoje na Inglaterra. Esse período, que vai da queda de Jaime II até a assinatura da Declaração dos Direitos por Guilherme de Orange, ficou conhecido como um período pacífico e chamado de Revolução Gloriosa, por ter sido sem conflitos reais. Com a Revolução Gloriosa, a burguesia consolidou sua influência política e teve os seus interesses atendidos pelo governo inglês, que apoiou as atividades lucrativas e estimulou o crescimento econômico. As questões religiosas foram superadas em nome da ordem pública e social. Essas mudanças fizeram a Inglaterra conquistar o comércio mundial, impulsionando suas indústrias de algodão e produção têxtil. Temos, dessa forma, o fim do absolutismo monárquico. Historicamente, a Revolução Gloriosa representou um compromisso entre os grupos dominantes ingleses, do campo e da cidade, dando a estabilidade política para o desenvolvimento do capitalismo no país. Os trabalhadores ficaram fora do acordo e custaram muito até conseguir até mesmo o direito de voto, mas o absolutismo foi totalmente destruído na Inglaterra, passando sim a vigorar a monarquia parlamentar. Hoje a Inglaterra, ou Reino Unido, é governada pela rainha da Inglaterra, mas quem controla de verdade é o parlamento. A rainha, ela é uma figura importante, mas o governo mesmo, quem decide as decisões efetivamente é o parlamento. Por isso que é uma monarquia parlamentar. Aqui você vê na imagem a rainha Elizabeth II. Neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula.